Fala pessoal, tudo bem? Deu liga na área, episódio 62. Vai dar pano pra manga. O Bertoncello já tá mostrando a camisa ali. Ó. O Bertoncello, Dá o like. Fui tirado do mapa a primeira vez que participo no Deu Liga só por causa disso. Tu não é dos vizinhos barulhentos? É, dos vizinhos que falam sobre futebol raiz, né? Não, do grito. É isso. Boqueta! Isso. Estamos acostumados com isso. É um circo, Andrezinho. André, É um circo. é uma gritaria. É um circo. Eu vejo, O pessoal da Atlântida reclama. eu vejo. Pra quem não sabe, É a um gente circo. é vizinho aqui da Sim. Atlântida. Que eles têm um tom de voz mais alto, É. eles reclamam. Eles falam, já vem esse pessoal. Mas bem-vindo Obrigado, ao Mapa Léo, da Copa. pelo convite. O assunto é sensacional, espetacular. André, Obrigado. esse assunto, quando a gente Convite. definiu a pauta, Já tu pensaram não em mim? podia faltar. Eu sabia. A Janaína, quando fez o convite, ela me disse isso. Tu não pode faltar. Eu digo, não tem problema, eu vou. Luquinhas, tudo bem? Léo? Um abraço a todos que nos acompanham. Escolhido a dedo esse tema. Escolhido a dedo. Eu até estou surpreso que com 63, 62 antes, né? 62 edições, nós não tínhamos falado especificamente sobre esse assunto. Já falamos dos personagens, citamos alguns feitos, mas sobre o todo e sobre como isso causou um conflito de gerações, foi escolhido a dedo. A gente vai ter mais pra frente um episódio sobre PlayStation, Xbox, sobre games. E eu acho que essa geração ela pega bem esse marco assim da transformação do futebol para o mundo digital. Sim. E nós estamos falando aqui da geração belga, que tanta confusão, debate ela gera, mas ó, o Bertoncello está mostrando, para quem tá só nas plataformas de áudio, o Bertoncello está com a camisa do De Bruyne, camisa linda da Bélgica, e ele está mostrando o número aqui. Aliás, Número 7. antes da gente começar a debater, André, para quem estiver nos acompanhando no Spotify, no Deezer, no Apple Music, deixa lá o seu like, né? Sempre que tiver um episódio novo, tu clica no sininho, vai ter um aviso. E para quem está no YouTube, assina o canal de GZH, né? Se inscreve no canal de GZH, ativa o sininho também, porque sempre que tiver episódio novo do Deu Liga, eu já ia dizer Mapa da Copa, eu te olhei, eu disse Mapa da É Copa, o costume, né? vai estar lá sendo avisado. Enfim, muita polêmica, muitos gols, muita badalação, mas nenhum título, André. Nenhum título, é impressionante, né? Vem, Andrezinho, vem. Eu vou começar Pode falando acabar assim, agora, nenhum eu título, vou- né, André? Até Léo, a próxima, obrigado. pessoal. Eu vou tentar... Vou falar o quê? Não tem título eu pra vou falar, né? tentar... Eu só vou largar a bola aqui, cara. Eu vou tentar falar sério no começo, Tá tá bom. bom? Bem Tá bem. sério mesmo. Tá bom. Título a Bélgica tem um que é uma medalha de ouro olímpica lá na década de 20. Título mesmo. Conquistas, né? Eu considero título porque se eu comemorei o bicampeonato do Brasil, eu tenho que considerar que a Bélgica foi campeã O olímpica. Uruguai considera os 2 títulos Sim, olímpicos Copas do Mundo. Então, que era o que tinha na época. Pra mim é ponto. Ganhou um título lá atrás. Aliás, eu até passei pra vocês um material, né? Compartilhei, depois a gente pode compartilhar pro pessoal que quiser o link aí também. Que é um material produzido já há um tempo atrás sobre o futebol belga. Enfim, fala nessa geração da década lá de 20, que eles foram campeões. E aí fala sobre o hiato que eles tiveram. E aí sim, pra mim, foi a primeira vez que eu vi falar mesmo em Bélgica na minha vida. Né? Eu tenho 53, né? O Léo Somos da mesma geração. é contemporâneo, tive colega de aula e tudo mais. Melhor não lembrar. De faculdade, né? Com cabelo, os dois. Pô, eu e o Leonardo é do tempo rapidinho que a gente Vai. pegava o jornal pra ler antes de entrar pra aula. A gente lia jornal antes de entrar pra aula. Tá? O Hoje nos André, faz isso. a gente fazia uma disciplina que era realidade Nesse final de tarde, sociopolítica. era esse horário. Olha só. Realidade Eletiva? sociopolítica, econômica, regional Não era elitivo. Não. do Rio Grande do Sul. Que isso? Tinha uma cadeira disso. E tinha realidade sociopolítica e econômica do Brasil. E essa era um sábado pela manhã, isso não tinha como. Eu tentei fazer essa cadeira, eram 4 créditos, sábado de manhã, das 8 ao meio-dia, isso não teve. Aí eu larguei, abandonei. E só que para recuperar tinha um horário intermediário na Era faculdade. esse final da Das tarde. 5 às 7, né? Das 5 às 6h45. Antes do horário normal. Esse horário normal. E aí eu e o André éramos colegas. Não, com todo respeito ao professor que estava lá se esforçando, mas não tinha como. Aí o Andrezinho levava a folha. Aí a gente dividia, tá, me dá agora a parte cotidiana aí, pega o esporte. A gente ficava lendo a E eu folha. trocando, tá? Aí eu fiz um texto, tirei 9, que era falando do Dunga, o que representava o Dunga, Tá rico, pro rapaz. estilo gaúcho, pro estilo gaúcho de ser. Eu transformei, fiz uma tese social da forma gaúcha de jogar com a forma do gaúcho de ser.
Isso cara, eu não tinha estudado, eu não prestava atenção nas aulas, larguei nas mãos de Deus. 9. É isso aí. Aí eu descobri, tá aqui Não o caminho. façam isso, tá, jovens que estão... Estudem. Se dediquem. Mas voltando aí, que eu abri, puxei o negócio de ter sido colega do Léo, porque eu falei da idade e tal. A primeira vez que eu fui falar na Bélgica foi nos anos 80, começo dos anos 80. A TV não era que nem hoje, que a gente tinha jogo toda hora, então a gente esperava aparecer um jogo na TV. Pô, e quando aparecia um jogo de uma seleção europeia e tal, porque a gente só tinha seleção brasileira. E eu lembro de ter visto, né, na época Canal 12, né, como a gente chamava, né, a RBS TV hoje, né, já na parceria com a TV Globo, de ter visto a final da Eurocopa de 80, que a Alemanha ganha da Bélgica 1-0. E ali isso foi a primeira vez que eu comecei a ouvir falar em alguns nomes de jogadores belgas, que eu vi depois jogarem a Copa de 82, ganharem da Argentina no jogo de abertura e tal, né, e eram muito bons jogadores. Por isso que eu ia falar bem sério no começo. E me marcou muito ver aqueles jogadores da Bélgica, aquela Bélgica dos anos 80, que é que eu considero comparada com a de hoje, e aí já vai entrar a polêmica, e aí é polêmica mesmo. Eu considero aquela geração como seleção superior. E, inclusive, falei aqui, vou falar agora, a gente já está com o programa em andamento. Quem quiser vai no YouTube, enfim, aí, coloca Argentina, Bélgica 86, vai achar esse jogo. Pega o primeiro tempo. Claro, a Argentina ganhou a Copa do Mundo, eu sei disso, tá, Munari? Com Maradona. Antes que ele invada aqui gritando Maradona, Diego, sei lá. Se falar mais 2 vezes ele aparece. Exatamente. Mas a Bélgica jogou demais e ela não eliminou a Argentina porque era a Argentina e tinha Maradona. Porque o primeiro tempo, se vocês pegarem o jogo, olha, se a Bélgica faz 2-0 tranquilo, e ela poderia ter feito, aquela geração belga, não sei se seria campeã do mundo, mas ela ia fazer nova final com a Alemanha, de tão forte que era. Por isso que por vezes eu brinco ali na redação, que para mim a Bélgica da década de 80 é a melhor geração belga de todos os tempos. Vamos chamar a nossa rota e a gente já vai seguir nesse debate. Claro. Mas a rota é o quadro do mapa? Aqui é o índice, mas é a rota de passeio, entendeu? Isso é outra coisa. O índice, por favor. Tá. Como surgiu a geração de ouro da Bélgica? Aí tem a discussão. É aquela ou é essa? O que faltou para conquistar títulos? Faltou engenheiro. Os nomes que despontam atualmente. Esse aqui não é um engenheiro? Maior de todos? Ele é um engenheiro. E eu falei pro Arruda fora do ar, tá? Jogou o De Bruyne, eu acho que é o melhor meio-campista da história da Premier League. Superando o Gerrard, Lampard, Beckham, Giggs. Pode botar outro. Se trouxer De Bruyne. Se trouxer pro Brasil é banco do Zico. Tá, pode ser. Mas na Premier League não sei se tem um meio-campista que tenha mais conquistas que ele e números que ele. Tinha um amigo meu, desculpa, Bertocelo, um amigo nosso, né, o Rodrigo Weber, dizer que o Kaká jogou mais que o Zico. Eu quase terminei a amizade, falava isso mesmo. Mas era pra provocar, só pode. Não dá. É que aí... É na galhofa. É que assim, É que o Kaká, claro, foi um baita jogador. Eu entendo o Rodrigo. Kaká, né? Não, baita jogador. Jogador moderno. Não, eu nunca achei, pelo contrário, achava excelente. Mas eu vou não é esse o tema, mas o Alex Cabeção e o Djalminha jogaram mais do que o Kaká. E mais que o De Bruyne. E mais que o De Bruyne. E o Djalminha e o Alex não foram para a Copa do Mundo. Não foram para a Copa do Mundo. Mas são outros tempos. Eles são jogadores diferentes mas também, o De Bruyne joga muito, tá? Joga muito. Mas o André, como eu sou da mesma geração do que o André, eu me lembro dessa seleção da Bélgica de 82. Eu até estava falando dos nomes, né? Eric Gerrits, Grum, o goleiro Faf, depois o Prudhomme, o Koelemans, que era o grandão, camisa 10. Eu me lembro como se fosse hoje do Vanderberg fazendo gol 1-0 na Argentina, 82, abertura da Copa de 82. Van der Elst. Tinha os irmãos, né? Era o Frank e o François Van der Elst. Depois, na Copa de 86, essa base é mantida e agrega o Enzo Schiff, que depois vai jogar na Inter, mas ele não consegue, né? O príncipe. Não consegue se estabelecer, mas com 19, 18 anos. Enzo Schiff, o príncipe. Ele tinha nome de italiano, Enzo Tifo, né? E aí ele não consegue se afirmar, mas tanto que termina a Copa, ele é comprado pela Inter de Milão. E aí a Bélgica vem com uma seleção em 2002, nós estamos falando de 86. Tinha um nome maravilhoso dessa década de 80. Esse nome é o nome para narrador, é teste de... Como é que é de travar ou não. De travar a língua, né? Ele, se eu não me engano, cara, eu acho que ele era o 21, tá? De tão marcante que era o nome dele. Czerniaczynski, que é um monte de consoante. Tipo, que parece que ele, assim. Tipo, o Dziekanowski, que jogava na Polônia, uma coisa assim. Czerniaczynski. Exatamente. Aí tem esse pulo para 2002 aí tem pulo para 2002 com o Vilmots, já veterano. E aí a Bélgica
ela olha aquela seleção com os irmãos em Penza, eram 2 descendentes de africanos, eram gêmeos, né? Gêmeos. Como os Romero, assim, os paraguaios. Tá bom. E a Bélgica disse, não, com esses caras não dá mais. A gente teve Os uma geração Asamoah, dourada. que a Alemanha buscou ali na mesma Copa. Gana também, né? E sabe, com esses caras a gente não vai a lugar nenhum. E aí que a Universidade de Bruxelas, em parceria com a Federação Belga, desenvolve o DNA do jogador belga. Eles analisam mais de 1.500 jogadores para traçar que biotipo e que estilo de jogo tem que ter um jogador belga para ser formado. Eles meio que criam um manual e começam a formar jogadores. Em 2012, casualmente, a Bélgica começa a montar essa seleção que é a geração dourada. Porque a Bélgica, em setembro de 2012, joga contra o País de Gales. E esse é um jogo marcante na história dessa geração dourada. Se chama Golden Generation. Eles jogam em Gales e aí tem o Courtois, com 20 anos, o De Bruyne com 21, o Haaland com 21, o Lukaku com 19 e tem 2 veteranos, Vertonghen com 19 e Kompany com 25 e Kompany com 26. Pô, que E a veteranos. partir 16 anos. jovens, por quê? Porque é um trabalho que foi desenvolvido É isso. na universidade, e eles começam a formar jogadores. E isso faz com que a Bélgica se transforme hoje no que é aqui na América do Sul o Uruguai. E aí vem a geração belga, né? Que a partir da Copa de 2014 ela classifica muito bem para a Copa de 14 e ela já tem o Witzel, Alderweireld, esse é outro nomezinho complicado, né? Vertonghen. Dembélé, o Mertens, Vertonghen, O Lukaku. já. o Lukaku já estava. Mertens Eu e o acho- Dries. Dries É. Mertens, é. Eu acho que tem um papel muito importante disso tudo, Léo. Além da questão de ter um hiato entre as gerações, a gente falou sobre 2002 aqui e a queda para o Brasil nas oitavas de final, né? Eu até comentei num outro episódio sobre o fascínio do Galvão Bueno com o Wilmots. Teve um gol roubado ali, né? Teve um gol roubado, foi um jogo duríssimo, aliás. Cabeceio, a bola entra e o juiz não dá. Há quem diga que foi um dos jogos mais difíceis daquela Copa do Mundo. Era- Na real, todos Eram foram, oitavas, né? Depois Ah, da era Inglaterra. oitavas. Oitavas, é. Inglaterra, É que a final Turquia e parecia ser Alemanha. muito fácil, né? Mas contra a Inglaterra foi difícil, contra a Turquia na semi foi difícil. Mas esse jogo foi muito complicado, também muito duro. Só que depois dali não tinha muita coisa para falar da Bélgica. E aí tem um ponto muito importante, que é o também que projeta essa geração, que é o olhar da Premier League. Todos esses nomes que tu falou agora, dos mais experientes aos mais novos, quase todos eles passaram pelo crivo da Premier League. E todos eles foram vistos lá no desenvolvimento, quando tinham 16, 17, 18 anos, como jogadores de projeção para atuar na principal liga do mundo naquela época. Porque a Premier League também estava se estruturando ainda para se tornar um produto mundial. Né? Foi ali que começou a questão da divisão de cotas, da questão de entender que o time mais fraco da Premier League, de repente, tem mais dinheiro que o terceiro colocado da Espanha, e esses atletas eles entraram no radar em conjunto. Tanto é que o Lukaku, com 16 anos, foi negociado com o Chelsea. O Hazard, quando é campeão francês, com 20 anos, ele já estava na mira do Chelsea e por aí vai. Mas a Premier League tem um papel fundamental nisso. O De Bruyne vai pro Chelsea. Também não chega a jogar sai no do Chelsea. Genk e vai pro Chelsea e aí começa a rodar nos empréstimos. Sabe que isso que o Arruda está dizendo, e aí eu vou voltar na geração que eu falei e tem muito a ver, porque é uma coisa que a gente pode adaptar até ao Brasil, tá? Porque a gente ainda vive muito de que era assim. Pô, essa geração que eu citei da Bélgica dos anos 80, vale para o futebol brasileiro na mesma proporção, ela foi baseada num time que era o Anderlecht, que já tinha ganhado Copas Europeias e tal. Time e do que- Muso. Exatamente, que era a grande sensação naquela época. Eles pegaram um treinador que era do Royal Antwerp, que era o vice-campeão, que é o Guitis. Ele fica uma década inteira treinando, de 76 até o final da Copa de 86, a seleção. E eles baseiam tudo nesta equipe, no Royal Antwerp, e aí, aliás, no Anderlecht, e buscam um ou outro jogador, porque ainda não existia a saída. Como era no Brasil, né? Tu pegava ali os melhores times e fazia uma seleção. Só que eles, até pela facilidade de serem, né, muito próximos da Inglaterra, eles conseguiram ter esse passe. E a gente aqui ainda não conseguiu ter isso. A gente continua achando que a gente tem que voltar como era antes, ou tem que copiar o que é de agora. E, na verdade, a Bélgica fez o certo. A Bélgica, como outros países, como a Espanha, ela formou o seu jeito de jogar futebol. E a gente não conseguiu, a gente perdeu o jeito brasileiro e não tem jeito nenhum. E a gente não tem um Sem projeto uma identidade, estruturado. né? Não Sem tem identidade. identidade, perdeu a Por identidade. exemplo, Tu olha sabe, Léo, que seleções de base assim. Não tem. Não tem. Sabe que assim, o surgimento da geração belga
essa geração de ouro. Tu viste, vocês dois aqui falaram sobre o pulo de 2002 para 2014, que para mim é quando tem o destaque, né? Quando as pessoas começam a falar sobre a geração belga e de ouro. E o auge dela, para mim, é a eliminação do Brasil em 2018. A Bélgica consegue fazer uma eliminação numa seleção que é pentacampeã, né? E consegue passar e naquela Copa ser a terceira. Chega invicta o Brasil, né? Chega invicta. E cai nas oitavas. Só perde para a França, ganha 2 vezes da Inglaterra e acaba como a terceira melhor. Cai na semi, né? Gol do... Cai na semi para a França. Gol do Titi. Gol de cabeça de um Titi. Só que assim, ó, olha esse pulo. A Copa de 2002 para a Copa de 2014, a Bélgica não participa de nenhuma Eurocopa e de nenhuma Copa. A Bélgica fica num ostracismo, ela não disputa a Copa de 2006 e de 2010, ela não disputa a Euro de 2004, 2008 e 2012. Tu falou do time de 2012, era um amistoso, não era eliminatórias. Era eliminatórias da Euro. Mas sabe que isso mas não participou de nenhuma competição Mas isso é uma europeia. questão de ciclos. Curioso, porque acaba acontecendo... A que eu citei ali... Também tinha muito tempo aconteceu fora, a mesma né? coisa. A Bélgica estava, sei lá, 5, 6 Eurocopas Desaparecido. sem participar. Começou na década de 60, deve ter jogado uma outra. Sim. Aí eles conseguiram juntar um time e foram jogar, aí fizeram resultados. E aí, 86, né? Que eu falei que termina essa grande geração ali. Para 2002, são quantos anos? Dá 16 anos. 16 anos. 2002 para depois que teve destaque, tem quantos anos? Deu Mais 12. uma década. É isso aí, mais de uma década. É isso. É praticamente o mesmo processo, Perfeito. de formas diferentes, É. porque né, agora é mais moderno e tal. E aí Hoje que entra tem o ponto. pesquisa, É, ciência. Aí que tá. Com a mídia, com as redes sociais, isso mudou bastante. E tem um ponto que aqui faz com que, para mim, né, faz com que a geração belga tenha os lovers e os haters, né? Que, para quem joga videogame, É isso. quem joga FIFA, né? E eu sou um caso, o Arruda também joga, né? Jamais uma geração conseguiu achar no FIFA uma seleção com nomes tão bons em atributos, em finalização, em velocidade, em drible. A gente via muitos nomes aqui, Kompany, o Courtois, o De Bruyne, o Hazard, o Witzel, tantos outros. A gente conseguia pegar essa seleção, porra, vou jogar com a Bélgica, vou jogar uma competição ali do FIFA na Copa do Mundo, não vou precisar pegar Inglaterra, Alemanha, vou pegar a Bélgica. E quando a gente começou a ver isso no FIFA, a gente pensou, cara, tem uma seleção boa aí. Olho na geração belga, porque essa geração belga em 2014 vai ter um destaque. Teve certo destaque, caiu nas quartas para Argentina, isso. né? Gol do Higuaín. E 2018 teve o seu auge. Mas eu acho que está aqui. O grande momento, a gente viu com as redes sociais também, né? Foi todo mundo, a geração PlayStation, começar a falar, gente, de olho na geração belga, que é a melhor geração de todos os tempos da Bélgica, que vai chegar e vai ganhar tudo, e vai ganhar alguma coisa. E o pessoal, que esses caras que jogam videogame sabem sobre futebol? E criou-se daí o debate da geração belga, dos lovers e Não, dos mas eu haters. tenho Seria a dúvida. Dinamarca de 86, lá. A Dinamarca, A Dinamarca. pode ser. Não não tinha as sei. redes sociais É, ainda. claro, tinha o não, é boom, outra né? época. Outra época. Acabei de citar, eu e o Leonardo estudamos juntos um pouco, 5, 6 anos depois, década de 90. Sim. E o cara levava o jornal para ler durante a aula. Sim. Ou antes da aula. E, ó, pô, Pô, eu me Revista, lembro, jornal. os irmãos É. Olsen, o Morten Olsen, não que levava foi pra técnico. preta, né? Pra fazer xixi. Os irmãos Que é a Olsen, cadela né? do Guerrinha, pra deixar bem claro. Exato. Pô, a preta já foi personagem Preta no debate nessa geração. eterna, né? Morten Olsen, que foi técnico, Morten depois Olsen. Jasper Olsen, Os Larsen. o Laudrup, Os irmãos o centroavante era o Kjaer Larsen, O primeiro Laudrup, né? O sim, Michael. O Brian depois. o Brian depois. E foi... Schmeichel. O Schmeichel. Não era o Schmeichel. Acho que Não, era não era o 86, Schmeichel. era outro. Schmeichel 92, Era né? Olquist, Quist, uma coisa assim. Era QVIST. que O escrevia. Schmeichel tá na seleção que entra Que joga aquela Eurocopa no lugar de... da Iugoslávia, Isso, em né? 92. É campeã sem querer. Inclusive tem um documentário chamado, acho que é Verão de 92, que conta a história desse que reuniu os caras. Os caras de Então, férias, é. né? É um filme. É um filme mesmo, com drama ali e tal, mas exato. contando a história. E ele sai, É. tem uma história de um jogador que tem uma filha que está hospitalizada, aí ele sai, volta no meio da competição, enfim. Mas é o desafio, por quê? Porque nós estamos falando de um país, e por isso que tem gerações. É. Eu acredito que agora a Bélgica vai ter mais frequência, já tem uma renovação, a gente vai falar disso depois, mas é um país de 11 milhões de habitantes. A Bélgica tem o tamanho do Rio Grande do Sul, praticamente. É. E o principal esporte é o ciclismo. Como é que um país que tem o ciclismo como principal esporte conseguiu passar por um país que o principal esporte é o futebol? É. Então, por isso que eu acho que o auge da Bélgica, As grandes equipes que não é uma conquista, jamais, ela poderia ter ido muito mais longe, é óbvio. Poderia ter conquistado uma Euro, uma Nations League, uma Copa
É difícil porque tem que estar tudo certo naquele mês. Ela poderia ter ido muito mais longe pelos valores que ela tem, ou tinha, né? Mas eu acho que o grande auge dela foi em 2018, que ela conseguiu fazer com que um país que não tem tanta expectativa no futebol ali parasse. E a disputa de terceiro, Bélgica e Inglaterra, que a Bélgica ganha por 2-0, a volta deles para Bruxelas, cara, o pátio, as ruas, tudo infestado de torcedores comemorando o terceiro lugar. Então foi o grande feito que essa geração belga Mas conseguiu. em termos midiáticos teve um problema aí muito grande, que é o seguinte: uma seleção mais fraca que a Bélgica conseguiu chegar na final. Né, a Croácia mais fraca eu digo em termos de repercussão, de holofotes, porque a Croácia já tinha um terceiro lugar em 98, né, e chegou na final contra a França, né? Davor Suker. A Bélgica não conseguiu esse feito, né? E por isso que eu entendo, de repente, quando o Andrezinho brinca, não conseguiu nada. O terceiro lugar para a Bélgica é muita coisa. É muita coisa. Mas quando se fala da expectativa que foi criada em cima dessa geração inteira, concordo. com o videogame, que é uma coisa, e com o campo, que é outra coisa, mas que se conversam, ficou pouco, né? Agora quer ver como a Olimpíada ajuda? Olha aqui, eu abri a lista, eu estava na Olimpíada, minha primeira Olimpíada 2008 em Pequim. A Bélgica jogou com o Brasil. E eu acompanhei os jogos, né? O Brasil que foi medalha de bronze nessa Olimpíada. Olha aqui, ó. Company, Vermaelen, Pocognoli, Fellaini, a cabeleira do Fellaini. O Miralles, que não é o Miralles que a gente conhece, Miralas, Vertonghen, nessa seleção. Alderweireld, não, tá aí. O outro, não, é o Martens daí. Vamos ver se tem mais algum. Dembélé, que é o Moussa Dembélé, que é o primeiro Dembélé. Meio campista. Esse jogador vale um parênteses aqui, tá? O Moussa Dembélé, essas brincadeiras de TikTok e Instagram hoje, quem foi o melhor jogador, quem foi o mais rápido, quem foi o melhor cabeceador, o melhor que você enfrentou. Muitos jogadores hoje que estão em atividade e ex-jogadores falam que o melhor jogador que eles viram jogar com a bola no pé foi esse Moussa Dembélé. Ele estava na Copa de 14. Que ele era um meio-campista canhoto, um segundo volante do Tottenham alto, né? Jogava com a cabeça erguida e que foi para a China depois ganhar dinheiro. Mas muitos jogadores falam desse atleta. Moussa Dembélé foi o melhor que eu vi jogar com a bola no pé. Não é o mais artilheiro, não é o melhor defensor, mas se fala que o desperdício de talento estava ali também, porque era um cara que tinha nessa muita lista qualidade. Aqui tem 6 caras que foram para essa geração. Para depois para a geração. E aí tu vai agregando peças. Aí tu vai agregando a geração dos dois Hazard, né? Que agora o Torben nem tá mais sendo chamado. Não vingou, né? Torgan, né? Voltou para a Bélgica, né? Torgan tem Carrasco, tem Tillemans, tem Shadley, tem Batshuayi, tem o Nangolan, que não jogou nenhuma Copa. Nangolan, que fumava, né? Fumava. Ele não vai pra Copa justamente por isso. E o eles que não iam abrir mão. Um podcast, depois ele fala porque que não deu certo a geração belga. Não deu certo no modo de ganhar títulos, né? E ele falou que ele comparou com a questão do PSG. Do PSG quando tinha Neymar, Messi, Mbappé, eram muitos jogadores protagonistas que não deu time, que não deu liga. Só que assim, é muito fácil um cara que teve problemas com os técnicos, né? Não foi chamado pra nenhuma Copa, ele fala isso agora, né? Ele foi o grande ídolo da Roma, né? Ele era bom jogador. Jogou muita bola. Jogava muita bola. E ele diz, depois da Copa de 22, que cai na primeira fase, que eram muitas individualidades. Isso. E que aí, claro, eles ganharam, depois de ganhar do Brasil, em 2018, aquele protagonismo todo... E todas as celebridades, o Lukaku virou uma celebridade mundial. O De Bruyne virou uma celebridade mundial. Mais ainda, né? O Hazard foi vendido pro Real Madrid por uma e não deu e não certo conseguiu jogar no Real Madrid. E o Hazard se aposentou com 30 anos. 33, eu acho que foi. 32 menos até, muito cedo. E esse cara foi o cara que, assim, se a geração belga ela tem muitos jogadores de laboratório, aqueles caras que tem bom passe, que são disciplinarmente táticos, o Hazard não era isso, né? O Hazard era o único jogador mais de futebol arte. O primeiro tempo do jogo, estavam sentados eu e o Davi, né? Até uma cena engraçada assim, eu estava sentado do lado do Calas, o Calas um grande parceirão assim, Fernando, e o Davi se sentiu sozinho. E o Davi disse assim, vem pra cá, senta pra cá, e o Calas assim, não sai daqui, cara, porque tu sentar aqui, eu acho que o Calas era do AS. Isso. O cara do marca vai ficar perto de mim, eu não posso ficar perto do cara do marca, eles tinham uma concorrência. E eu fiquei naquela assim, eu falei, Calas, eu tô com o Davi ali, eu não vou... Aí sentei do lado do Davi. Quando a Bélgica começou a jogar, o Davi botou a mão no meu braço e disse assim, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, cara, vai ser 7-1 de novo. É que ajudou também que o Fagner era o marcador dele. Ah, mas não foi mal, tá? Não foi mal. O Fagner pega. O grande erro, eu sou muito fã do Tite, nós somos fãs do Tite. O Tite teve a chance de montar a seleção quando o Marcelo se machuca contra o México, não joga contra o México, joga o Felipe Luiz. Joga bem o Felipe Luiz. E aí ele bota o Marcelo e os europeus conheciam o Marcelo, que atacava muito bem, mas defendia mal. O Roberto Martins colocou o Lukaku ali em cima. Botou o Lukaku O primeiro tempo era pra ter sido 3 ou 4-0. Sobrou. Aí no segundo tempo o Brasil equilibrou. O Brasil foi muito melhor no segundo tempo. Quando entra o Renato Augusto, melhor o time. E não marcaram o pênalti. time.
No Gabriel Jesus? Gabriel Jesus. Teve uma bola do Renato... marcaria o A bola pênalti, do né? passa... Que passam, enfim, mas o primeiro tempo foi um passeio. A seleção não viu a cor da bola. Com o Neymar, com o Douglas Costa, com o Renato Augusto, a gente falou agora também. Era um bom time Era um bom também. O Neymar, eles ainda querem o Neymar agora, né? Não, deixa não, pra ele outro Neymar, momento. né? Deixa pra outra. Né? Não vamos falar disso. Mas enfim, aí na zona mista o Lukaku, que fala 7 idiomas, né? Sabia? 7 idiomas. E aí o Lukaku passou e aquela confusão. E eu, Lukaku, uma em português. E ele parou. E eu perguntei pra ele, fui perguntar a segunda, ele disse, uma só. O Lukaku tem 89 gols pela seleção. E não tem, assim, se tu pegasse, tirando o Messi e Cristiano Ronaldo, não tem outros jogadores com tantos gols em seleção terceiro. do que o Lukaku. Só o Messi e o Cristiano Ronaldo. Embaixo dele tá o Harry Kane, o Lewandowski e o Neymar. Depay não entra nessa? Depay tá mais atrás ainda. E a gente avançando no nosso índice, o que faltou? Faltou camisa, faltou tradição, faltou o que para a seleção belga ser campeã? Sabe que eu acho que o ponto que terminou com a geração belga foi quando elas entraram como eles entraram quando favorito na Eurocopa de 2020/21. Né? Eles eram os favoritos naquela Copa, na Eurocopa. A Inglaterra era por jogar em casa, né? Tentar jogar em Wembley, jogou a final contra a Itália, mas a Bélgica chega na semifinal e perde para a Itália por 2-0. E aquela coisa assim, puxa, a gente chegou como favorito e na hora de resolver, de mostrar que a gente, né, é bom mesmo, perderam para a seleção italiana. E fora isso do Nainggolan ter trazido dos protagonistas, de um técnico não ter conseguido colocar vários caras protagonistas juntos. O Roberto Martinez cai, né? Roberto Martinez cai, quem é o Wilmots, que treina na Copa de 22, né? É o Wilmots, ele volta, se eu não me engano, e aí cai na primeira fase. Isso, cai na primeira fase. Fiasco. Então, assim, tem isso. Tem um ponto, entrando aqui na parte do Léo Dias aqui, né? Que ele fala que o namorado, do De Bruyne começou a ter um caso com o Courtois. E aí rachou o elenco. Mas... Será que é verdade isso? Cara... Pois é. Não, parece que a história foi seríssima. E o craque do time. Mas se o craque do time... Os craques dois, né? Sem o Hazard, um goleiro craque, né? Tá, mas óbvio que isso é importante num elenco, num vestiário. Mas a gente sabe de histórias que já aconteceram e resolve, os né? caras ganharam igual, né? Mas Entendi. vamos lá. Mas, Teve uma vez em Porto Alegre, um dirigente contratou um jogador, eu não vou dizer de qual clube. Pode ser do Cruzeiro, pode ser do São José. Quando o Cruzeiro era de Porto Alegre. Porto Alegre, Sim. Ele contratou um jogador porque quem cuidava da carreira desse jogador era a mulher dele e ela era uma mulher muito bonita. E o jogador já estava no final da carreira, não conseguia mais jogar. Mas ele veio. E foi campeão. O zagueiro? Não, esse jogador foi campeão em Porto Alegre. Foi campeão. Mas avança. Não, eu queria dizer o seguinte, sobre a tua questão aí, Léo, sobre esse índice. E que não deu certo, né? Eu acho... Essas explicações do Bertoncello, concordo, né? Na questão de favoritismo ter pesado. E quando o favoritismo pesa, para algumas seleções sem tradição, e a Bélgica é uma seleção tem camisa que é bem pesada, e tradição, essa aqui não é muito pesada. A camisa perdeu para quem? Itália. Peso, né? Muito peso. Né? Qual é o ano? 2021. Há quanto tempo a Itália não vai para uma Copa do Mundo? Desde 2014. E aí não era um super time. Não é super time. Pois é, quem pesou? Era um time organizado taticamente, né? Linha de três e tudo mais. O Jorginho, né? E pode parecer simplista e maluco, mas a Copa do Mundo, ela tem um clube seleto. Na hora de ganhar, são sempre os mesmos. Não tem uma zebra na A Espanha foi a última, né? A Espanha furou a bolha. Tinha sido a França em 98, foi depois a Espanha. 3 daqui da América do Sul e 5 da Europa. 8, né? E dos 8 últimos... campeões, E para chegar esse... Olha como demorou, porque foi a França furar em 98 esse grupo e depois a Espanha em 2010. E a Inglaterra tem um perdido lá no Exatamente. Atrás. E contestado também. E bem contestado esse daí. Sabe? Então, por incrível que pareça, a Copa do Mundo ela tem uma coisa diferente que chega lá. Porque se eu for me pegar no detalhe, o jogo da semifinal contra a França foi um jogaço. Mas se eu for me pegar no detalhe de que foi uma bola aérea, um desvio de cabeça de um titi, escanteio, gol, futebol. Mas pesa nesse momento. Eu tenho certeza que isso faz diferença, pelo menos no âmbito da Copa do Mundo. Hoje, talvez, se a gente for falar de Libertadores, de Liga dos Campeões, de Brasileirão, isso talvez não faça tanta diferença mais. Mas na Copa... Porque eu poderia falar aqui, Léo, são ótimos jogadores, alguns fora de série, mas não tem nenhum
super jogador da história. Não tem um ultra cracaço da Bélgica. O Hazard foi espetacular jogador, o De Bruyne foi um espetacular meia. O Courtois muito possivelmente vai entrar na lista dos maiores da história de goleiros, mesmo Top sem 10, hein? olha, Pelo menos. mesmo sem levar a Copa. Né, o Buffon vai estar lá, o Neuer vai estar lá, os O mais Van der Sar, antigos, o tal. Van der Sar, Uhum. e vai entrar o Courtois, porque ele tem atuações absurdas em finais de Champions, por exemplo. Só que faltou, na minha visão também, um jogador que fizesse mais a diferença. Era para ser o Hazard. Era para Mas ser. que abandonou ele, antes, né? quando Com ele dá o lesões. salto na carreira, que é o Real Madrid, para ele ser protagonista no Real Madrid, Me não confio. E não quando tu confirma. olha o Pesou Hazard a hoje, camisa do Real Madrid. Pesou a o camisa do Real Hazard hoje, Madrid. ele tem 34 anos. Ele tá novo ainda. Quando tu olha ele hoje fora dos gramados, tu vê o porquê que ele quis largar tão cedo. E por que as lesões também impulsionaram isso. Que ele tá gordo? Não, ele tá totalmente fora de forma, né? E eu acho que a carreira dele também foi de um tiro muito forte, assim, entre os 20 anos e os 30. Ele era muito bom. Ele era um ótimo atacante jogador. Muito bom. Mas ele não era um super cracaço que a gente Não. vai lembrar na história sempre, sabe? Aqui, esse aqui, talvez. Talvez o De Bruyne. Mas aí alguém vai dizer assim, tá, mas na final da Champions o que ele fez? Sim, machucou. Naquele perdeu, o que ele Se fez? machucou as duas, né? As E na duas ganhou, finais que e ele na ganhou o fez, que né? ele fez? Não né? tem. É isso. Não tem. ele sente, né? Ele sente nesse momento. É que aí que tá, é a tradição. O jogador italiano, ele tem uma linha de tempo. Nossa. Quando ele entra, cara, pô, Dino Zoff, Paulo Rossi, lá atrás, Altafini, tem história. A Bélgica é recente, não Mas tem por isso história. que valoriza Vai bastante construir. esse time, né? Talvez não a tem próxima esse geração já retrospecto possa histórico, né? dar o passo à frente. Talvez a próxima geração, o que o Courtois fez, o que o De Bruyne fez, o O Hazard problema é que quem é a nova geração? é o Doku, o E, Penda. e eu comparo muito a Bélgica com a Debate. França. É. Eu comparo muito com a França. Não só por serem vizinhos, lá, muito próximos. Holanda e não tal. também? Holanda, mais ou menos, por Mas não eu ganhar acho nada, que mais né? com a França, sabe Por não quê? ganhar, só ganhar A uma Fran- Eurocopa. né? Olha só, a França teve lá a seleção do Fontaine, aí esbarrou no Brasil, né? Sim. Lá em 58, que é o primeiro título do Brasil. Acho que ainda é o cara que mais fez gol numa edição. né? Exatamente. 13? Aí, 13. tá, a França... O Platini não conseguiu ficou, também. Aí, pô, a França criou grandes jogadores, Copa e não sei o quê, jogou no Real Madrid, Cracasta O nessa... Copa tava na Copa que o Fontaine foi goleador. Isso, exatamente. Tá, aí tu passa um vácuo grande, aí chega perto da geração do Platini, pô, Platini vai ganhar. Pô, eu até hoje discuto Bates, Platini ou Zidane, goleiro. cara. Eu discuto. Platini ou Zidane. Pra mim, eu tenho sérias dúvidas entre quem foi melhor. E ainda tendo a dizer que foi o Platini, mas o Platini não ganhou. Olha o só, Platini vive muito a questão Zico, né? Exatamente. É muito Zico, muito Só que parecido aí com assim, Zico, ó, assim. aí o que Muito aconteceu? parecido. Essa baita seleção da França, nas duas Copas do Mundo que ela foi, Né, Não e aqui confirmo. eu me lembro, ó, Bates, Amorros, Ayashi, 86, essa aí é. Tiganá, É. Girez, Fernandes, que é o Rochetot, Luiz Fernandes. Fernandes, que erra o pênalti contra o Brasil. Exatamente, é. Six, ponta Six, esquerda. ponta Ah, esquerda. E aí nada. Ela tem no meio do caminho, o que a França tem? Ela tem 84 a Euro e a Olimpíada que ela ganhou E em ela cima do fica um Brasil. período fora de Copa do Mundo. Também tem isso, E fica fora. só consegue dar o salto e se tornar respeitada mesmo, apesar desses vários momentos aí com grandes jogadores, quando ela ganha a Copa de 98. E sabe Em casa. Em E casa. sabe o que, Ganha que em casa. tem em comum? Porque casa. assim, a E depois Holanda... fracassa em 2002, Depois né? fracassou em 2002. Marcou. E aí tem aquela na primeira convulsão fase. interna, aí tem os problemas todos da França que são comuns, né? Uhum. Como essa seleção. O grande desafio do Deschamps é fazer com que a seleção tenha um mínimo de harmonia. Só que de 2002 pra cá, depois que passa aquela Copa do Mundo, eles vão numa crescente. É, Sim. Sempre uma geração E boa, hoje a geração França francesa forma sempre é muito boa. jogador, porque tem um sempre projeto. Mas essa Copa de 98 da França, ela tem uma linha que está para tração paralelo com a Bélgica, e é isso que eu bato na tecla do Brasil. No Brasil, a gente acha que o jogador dá em árvore, não dá mais. Não tem mais rua. Não tem mais jogo de rua no Brasil, não tem mais espaço para jogar rua, violência tirando as crianças da rua. Esses dias eu passei aqui na rua, ao lado do prédio da RBS, vi 4 crianças jogando na calçada, eu parei o carro, assim, meu Deus do céu, cara. Sempre estão jogando Tipo ali. assim, é uma coisa que era comum. Eu falei assim, cara, eu achei mágico aquilo, Sim. porque tu não vê mais isso. Né? Então assim, aqui que a França fez? Clairefontaine. E aí montou toda essa geração. A Bélgica fez esse projeto de laboratório, da universidade, de criar o jogador belga. Né? Mas A França a retoma França- agora... Que é o que a gente elogia dos clubes, né? Tipo, Mas a a gente França elogia ela tem essa Barcelona. questão também de impulsionar as gerações com a imigração africana, né? Bélgica também se favorece disso, Sim. né? Na questão de muitas famílias buscarem o país, mas a França talvez pela geografia seja mais beneficiada nesse sentido. mas né? é que a França... eu A não... Bélgica tem uma relação forte com a República Democrática do Congo, né? Do Congo. Inclusive os jogadores que nasceram na Bélgica e não tem lugar na seleção belga, alguns jogam pelo Congo. Mas tem um outro, esse é um documentário que eu tava na Amazon muito lá atrás e depois nunca mais
eu consegui buscar. É Futebol em Paris. É um projeto que se desenvolveu em Paris e nas cidades ali que são, na verdade, Paris é pequeno, né, André? Pequeno. Cidades metropolitanas. E o centro de cada distrito daqueles é o campo. É uma quadra de esportes ou campo. E ali eles descobrem esses jogadores todos. Muitos deles são entrevistados. Eu me lembro do Mahrez da entrevista. Mahrez que decidiu jogar pela Argélia. Isso. Hoje a França, eu imagino que ela tenha 3 seleções. Aquilo que a gente tinha do Brasil antigamente, tem a França hoje. A própria Copa de 22 fala isso. Foram muitos desfalques. Muitos jogadores não foram ao Catar e mesmo assim a França conseguiu ser a vice-campeã, claro que com o Mbappé no auge técnico, mas vários jogadores que estavam em alta e fora do grande centro, o Nkunku, por exemplo, era um dos melhores jogadores do mundo naquela época, fazendo gol toda a partida pelo Leipzig, que se lesionou gravemente, não foi, mas a França realmente, ela impressiona pela quantidade de jogadores formados E a cada agora ano. tem de novo, eu estava vendo o jogo contra o Azerbaijão, uma seleção completamente desfigurada, mas com caras que estão atuando em grandes ligas, né? Impressionante. A nova geração belga, se é que podemos chamar assim. Eu acho que um dos motivos de a geração não ter confirmado títulos é porque envelheceu, a dos nomes Sim. fortes, né? O Courtois, o De Bruyne, o Lukaku, o Hazard e os outros, e não teve a reposição certa. Né? Não conseguiu a renovação. A gente falou de 2 nomes aqui, o Doku, Posso do pegar a Manchester City, convocação? É que tem que o fazer... Openda do Juventus. Só A que tem última que ter uma lista. coisa, mas- a gente não vê a Bélgica nessas mundiais de base. Também é. Não Mesmo chega que no capenga, sub-20. a gente não não chega vê. no- Não vê, Na Euro a gente não vê. sub-20, Eu citei, aqui, sub-21. eu citei aqui a Olimpíada que tinha 6 caras que estavam nessa grande geração aí, Exato. sabe? E isso Mas será que é porque os jogadores não saem tão cedo? tava mesmo assim, a gente não... Mas pelo menos tem um pra ter destaque, reposição, né? possível, né? competição. Estando nos grandes clubes, ele Porque eles não ter são não liberados. ter a mas liberação o para Brasil jogar. consegue fazer igual, né? Não, São assim, umas seleçõezinhas mequetrefes do Brasil, mas o problema do consegue Brasil não é fazer. nem jogador, o problema do Brasil é o técnico, né? Mas Também. enfim, Ramonismo, respeito o ramonismo. respeito, Também, respeito. Respeito. Mas assim, a Bélgica não tem como pegar o cara em setembro que tá jogando assim, numa grande liga e botar na Sobre a seleção. questão da nova geração, eu acho também algo que dava uma margem interessante de projeção da Bélgica era aquilo que estava vindo depois desses caras. Porque para centroavante, por exemplo, o Lukaku era o principal expoente, mesmo que ele estivesse pipocando de empréstimo por empréstimo, né? E, de novo, ele foi contratado com 16 anos do Chelsea. Ele já jogava profissionalmente, fazia gols no Anderlecht. E aí ele vai para o Chelsea com 18 anos, ele começa a rodar. O West Bromwich, o Everton, e o Everton comprou ele, inclusive. Mas já tinha ali a reposição, que era o Batshuayi, que estava aparecendo na Bélgica, o Standard Liège, que é o time, né? O Benteke nunca confirmou. O Benteke teve dificuldade, ele foi vendido para o Liverpool por um caminhão de dinheiro e não confirmou. Era mais velho que o Lukaku e já tinha na Copa de 14, olha só, o Origi. O Origi também. Com 19 anos, já tinha sido convocado para aquela seleção, fez gol na Copa. Fez gol. E ele foi titular contra a Argentina, inclusive, nas quartas na eliminação. Então, assim, tinha uma projeção. Para o meio-campo, o Tielemans, ele já era capitão do Anderlecht com 17 anos. Então, tu já tinha assim, poxa, se esses caras daqui a pouco sumirem do mapa, não tiverem mais a condição que tem hoje, a nova geração está chegando. O videogame, claro que ele impulsionou também essa ideia de que, olha só, tem gente vindo, mas o campo também falava. O Andreas Pereira, que hoje joga pela nossa seleção, ele é belga. Ele jogou na base pela Bélgica e também tinha a ideia de que ele fosse mais um da nova geração e não Eu estava acabou não lendo a confirmando. entrevista do Rodrigo Oliveira com o Francis Amuzu, que chegou com 2 anos, ele é ganense, né? Chegou Ganense. com 2 anos na Bélgica, ele quer jogar por Gana. Isso, ele tem mais movimento com Gana do que com a Bélgica. Bom, a vaga tá assegurada já. O Domênico Tedesco entrou no pra lugar... Gana, Copa. pra Gana, Entendi, não pro não Amuso. pro Amuso, não, pra Gana. Mas a Gana, a Vai, competição é grande, né? Não é tão simples. não. O Domênico Tedesco assumiu no lugar do Wilmers. Roberto Martinez, do Wilmers, que Porque o Wilmets substituiu o volta, ele faz a Copa de 14 e E volta ele na cai. 2022. Ele cai depois de cair nas oitavas da Euro e assume o Rudi Garcia, tá lá hoje. que já chega com desafio. Virar um confronto de 3-1 contra a Ucrânia para não cair para a segunda divisão da Nations League. Ele consegue virar e agora está tentando montar uma seleção. Eu peguei a lista Quem aqui. tem aí, vamos ver. O De Bruyne e o Batshuayi. Courtois, um do lado do outro. É muito sacana, cara. Por que fazer isso, Isso cara? aqui não, foi a As Royal fotos Belgian dos dois Football juntos, o De Association. Bruyne e o Courtois um do lado do É, outro. Mas olha, eles estão de E boa o hoje, Courtois né? rindo. Mais ou menos, né? Courtois rindo. É, e o De Bruyne não, né? sério. A reposição do Courtois já está definida, tá? O Courtois Mignolet? tá com, Não, é tá muito com velho. 33 o Courtois. 33. O próximo goleiro é o do Manchester United, o Lamens. Está aqui na lista. Foi levado já com 22 A lista é em anos. ordem alfabética. Batshuayi, que já é veteranão, 33 anos. Meu amigo. né? 32 anos. Castanhe,
Tá. do Experiente Fulham. também. Courtois e De Bruyne. 95, 30 anos. Né? Courtois, De Bruyne, De Bruyne no Napoli hoje. É muito legal ter vindo pro Napoli. com problemas, né? Por quê? Brigou com Conte, Não, mas saiu acontece. É reclamando. que o Conte não é uma figura Não é fácil, também, fácil né? de lidar. Só um pouquinho, né? De Kuiper, do Brighton. Se o Brighton botou o olho, dá É. pra assinar embaixo. Já é 2000, 20, vai fazer 25 anos. Sim. Charles de Ketelaere, 2001, do Atalanta de Bergamo. Jogou no Milan já, fracassou no Milan. Mas Cone é bom de jogador. Winter, do Milan, 2002. Foi contratado De agora. Bast, do Sporting em Portugal. Esse é tratado como uma grande... 2003, né? 2003. Eu acho que ele jogou a Copa de 22. Não jogou, mas ele tava Tava no grupo, no chamado. grupo. É. O Doku, que foi companheiro do Amuso no Anderlecht. Era um dupla de ataque. Fofaná. Principal 2005. nome, né, Léo? Desculpa, o Doku Doku principal é o nome mais da- conhecido, Da nova né? geração. É. Malik Fofaná, que é 2005, do Muito Lyon. bom jogador. O Lames, que tu disse, que é 2002. Luque Bacchio, do Benfica. Mais experiente já 97, 28 anos. 28 anos, é. 28 anos. Aí, Mechelet, do Bruges. Munier, do Lille. O Munier ainda. Experientíssimo Tá, jogador. Onaná. 91. Experientíssimo. Onaná, que é 2001, do Aston Villa. Openda, da Juventus, é 2000. Raskin, 2001, do Rangers. Mas esse aqui é ruim, André. Selemakers. Ah, o Salemakers do Milan, Milan. tá. O goleiro Matt Sells, 92, do Nottingham Forest. Tá jogando muito, tá? O Celso na Premier League. Muito, muito. 92, 33 anos. Que o Carlos Miguel foi lá e nem teve idade boa chance pra de goleiro. jogar, né? Para goleiro é bom. É. né? Joaquim 6, do Bruges, 2005. Arthur Tete, 2000, do Eintracht Lateral Frankfurt. esquerdo, bom O Leandro jogador. Trossard, do Arsenal, Reserva do que é Arsenal, 94, 31. Então, Vai estar para essa Copa. Vanaken, do Bruges. E o goleiro Tem Van mais der dois, né? O Voort. Banaquim é experiente também, né? O Banaquim é o meia do Bruges. Já dá um tempo, né? na Isso, seleção. 92. Mais dois. É. O goleiro Van der Voort, 2002, do Leipzig. Guri também, né? E aí tem o Van Hout, do Nice. E ele, o Axel Witsel, que é casado com uma brasileira. Ele fala fala, é isso que eu português ia falar, tu fluentemente. falou do Lukaku na zona mista, o Witzel falou na gaúcha. Falou, depois deu do uma jogo, longa né? entrevista. Deu uma entrevista depois do jogo pra falar como é que foi essa classificação. Eles são muito gente boa. E ele Os jogou em caras Portugal, muito né? O Witzel, Benfica. quando ele era da ótima geração, o Witzel era do Benfica. Exato. Mas o que eu ia falar só rapidinho sobre essa convocação, eu fui olhar o valor de mercado desse time que estava em campo agora no último jogo das eliminatórias. Os jogadores mais caros, o Doku, por óbvio, acho que era 46 milhões de euros, e o segundo mais caro, o Onaná, André Onaná, né? Que é o volante que joga no Aston Villa hoje, está no segundo time já na Premier League, 39 milhões. Se a gente for fazer um paralelo com os jogadores que a gente já citou da grande geração, é muito pouco. Tem muito, Né? Cada muito jogador abaixo. valia no mínimo 70 milhões, 80 milhões. Hoje, eles são os que mais caros. A Bélgica virou um mercado formador. Formador. Eles formam e vendem. Por isso que quando o Amuso veio pra cá, eu estranhei. Com 25 anos na Bélgica, tu não saiu do Anderlecht, não é pro padrão aquele top de Europa. Talvez consiga jogar aqui, até tá conseguindo se recuperar depois de adaptado. Vai jogar aqui, mas não é do nível do E o Doku. problema desses jogadores, dessa nova geração, é que um grande centro europeu tá olhando para a Bélgica ainda assim, mas ele tá olhando para cima. Né, os países nórdicos também agora estão botando cada vez mais jogadores com outro perfil físico para aquilo que é a exigência das grandes ligas da Europa E a hoje. gente vê em Portugal, por exemplo, que era um cenário composto totalmente de brasileiros, só tem jogador nórdico. Muito pouco brasileiro agora. Muito pouco Cada vez brasileiro. tem menos brasileiros. Os brasileiros estão indo para a segunda e terceira divisão em Portugal. Inclusive, os grandes centroavantes hoje, por exemplo, no mundo, Gyökeres, Haaland. o Isaac e o Haaland. E o Højlund. E o Højlund fazendo gol agora no Na- Napoli de novo. né? Vamos tomar um chá? Vamos? Não é a hora do Conexão Copa? Não, não. Ah, não, é isso, um né? chá da 5, por favor, para essa turma boa. Vamos lá. E o chá da 5, a gente vai ter imagens mostrando esse uniforme maravilhoso. A Bélgica lançou para a Eurocopa vocês vão lembrar, uma camisa azul clarinha com calção marrom. E ele foi inspirado, vocês estão vendo a imagem, no personagem Tintin, que tem como... As Aventuras de Tintin? Exato. É. É um cartoon Clássico. que virou um desenho animado e até filme foi dirigido pelo Steven Spielberg. Clássico. E Demais. foi criado em 29 pelo cartunista belga Georges Remy, que escreveu sob o pseudônimo Hergé. A apresentação do uniforme, inclusive, foi no Museu do Hergé. E a Bélgica, para homenagear essa grande figura do país, usou um uniforme que ficou muito bonito, uma combinação que é incomum, porque a roupa do Tintin era uma blusa azul clarinha, azul bebê, Isso com e a calça uma marrom. golinha, assim. Aham. E a Bélgica jogou com esse uniforme a Eurocopa. Legal.
Vamos trazer para Porto Alegre, quem é que poderia ser? Vocês assistiram muito As Aventuras de Não, Tintim? Assisti bastante. Eu tenho poucas lembranças Eu não assim, mas cheguei, de Assisti ter... bastante. Eu já peguei o show da Xuxa. As Paquitas e tal. Eu não lembro exatamente qual era a dinâmica do desenho, assim, mas Era eu lembro dos caso, ele é um personagens. detetive, assim, né? Então Detetive. ele... era bem legal. A gente assim, assistiu o que dava na muitas TV histórias. aberta. É? Assim, a Xuxa botava Caverna do Dragão. Que é vendo Tá, dragão. pegamos essa geração. E assim, tinha uma ordem dos desenhos, né? Ah, Então, então a gente pegou aqueles mais. Como é que é o. Balão Mágico. Não. Os japoneses. O Né? Oh. Spectreman. Spectraman, o Ultraman. Jirai, o Ah, Ultraman. não, é anterior. Não, é bem. É a geração anterior. Eram uns bonecos de celofane, assim. Cara, era uma. Era uma- Power Rangers, era não um- entra? era Power Rangers? horrível. Não, Power Ranger, Mas depois- Power Ranger dos meus filhos. não. Se tu que pegar, se tu comparar com o que tem hoje, era tu pegar um telejogo É. e botar do lado do Era um negocinho assim, ó. de um PlayStation Fazendo fazendo assim. assim. É. Não, e era de negócio de. Não era nem de lata, era um negócio de como é que é? Papel laminado. Papel laminado, sim. Os caras faziam movimento. Cara, era um As horror. maquetes, assim, né? Isso. Um horror. Capital, Tóquio. Exatamente, começava assim. Lá tinha todo. Mas, Ah, vou te confessar que eu nunca curti muito desses. Aí depois vieram os. Pikachu, aquelas Exato, coisas. Essa é da minha geração. Pokémon. já. Aí já é. Pokémon, Isso aí. Pokémon, o Dragon Ball, as coisas assim. Depois É, foi não, Mas eu, depois. meu desenho era a Caverna do Dragão. É, tinha Só que Caverna me do incomodava que eles estavam quase saindo E não daquele saíam. mundo paralelo e não saíam. É. Né? Aí, enfim. Mas era o que a gente via, essa é a diferença. A gente via o que a Xuxa colocava lá como desenho. Ou que a Simoni, o Jairzinho, Como é que é o. o Rob, Ah, é. o filho do cara aqui do assalto do trem pagador. Né? Enfim, era o que dava ali, cara. Não tô Eu entendendo. não sei É que que tinha códigos são o eles. balão né? mágico. Não, tem que a gente era criança que a O gente balão via essas mágico, coisas. o balão Pô. mágico tinha o Jairzinho, que era filho de Jair Rodrigues. Jairzinho. Tá. A Simoni, Nariz, o não. Mike. Mike e. Tinha uma música, O sou Jairzinho, o filho de Jairzinho, gosto muito de cantar. é outro Isso. filho? E o Simone, Mike, é. o Deve Mike ser era outra filho coisa. do cara que assaltou Não, o o trem. Jair Ventura, trem. né? Isso aí, o inglês aqui. Não, o Jairzinho é o Jair da Furacão. O Furacão, tá. Tá, Não, o mas o filho filho- do mas o- Jairzinho. Ah, tá. Não, Não é o Jair, não é o Jairzinho, Ventura. o Jair Furacão. Ventura. É. Não, é o Jairzinho. Jair do Jair Jair Rodrigues, que, era que não, foi um cantor espetacular. Majestade do Sim. Sabiá, pra quem É. já ouviu. Tá, né? não, E aí não, o Jairzinho, que hoje é um baita músico, o Jairzinho, entrou no Balão Mágico. Tinha a Simoni, tinha o Mike e tinha mais um. Tinha mais um Tinha que eu não mais consigo lembrar também. Mas enfim, a gente só viu o que dava na Era TV. o que eu- Cara, pra ter um jogo de futebol, isso que o André falou da seleção belga, que jogou em 80, um jogo de futebol na TV era um acontecimento. Pô, às vezes Para eles tudo. As transmitiam. TVs não transmitiam jogos. Elas transmitiam quando os clubes diziam, vão lá, faça um jogo. A gente cede o sinal pra É vocês. por isso que eu nunca vou esquecer que essa Olimpíada citada por mim, que a primeira parte que eu fiz foi acompanhar o futebol. Num dos jogos, que eu não lembro se foi da seleção masculina ou feminina, eu fiz questão de sair da minha posição, pegar o elevador no estádio, subir até a posição da TV Bandeirantes, entrar na cabine, pedir pro Fernando Fernandes, meu amigo querido, para fazer isso e me acompanhar, que era o repórter que estava no jogo, no intervalo desse jogo, que eu não lembro realmente qual foi, e para apertar a mão do Luciano do Vale e agradecer a ele que ele tinha me apresentado a muitos esportes, inclusive os olímpicos, era por isso que eu estava ali, porque foi ali que eu me formei com gosto, e por me dar a oportunidade de ver futebol que não fosse só o brasileiro. Não, o Luciano do Vale... O Luciano o do Vale... italiano que ele conseguiu botar. Italiano, Ah, e depois, fora os outros os depois, né? primeiros jogos de Premier League, que aí a gente viu o VT, lembra? Não, nunca passava ao vivo, passava à noite, às vezes. Era 8 da noite, tu ligado na TV vendo o jogo como se fosse Já ao tinha vivo. passado. Sim, tu via que tinha sol. É que 8 da noite no Brasil e tinha sol na Inglaterra, não tava certo. isso aí na aula de geografia era zero, pô. Dava um nó na cabeça do cara, entendeu? Mas os Mas caras tu aceitava, né? Tu aceitava Mas isso Bertoncello, porque aí tu olhava, tipo não assim, via nunca, né? eu tava olhando a TV e tinha lá anúncio, 8 da noite, não perca, Arsenal e West Bromwich. Tu ia lá olhar 8 da noite, numa segunda-feira. Sim, que loucura. Sim. Cara, assim, é que o Legal. Luciano do Vale vai para os Estados Unidos e ele vê que nos Estados Unidos tem os canais especializados em esporte. E ele traz essa ideia para o Brasil, tinha saído da Globo, e leva para Bandeirantes o Domingo Sport Show. Eu acho que era isso. Não, é Domingo Sport Show. Não é aquilo, não, Sport Show. É Domingo. Mas acho era que é Domingo parecido. Sport Show. Show dos esportes. Show dos esportes. Que também tem aqui. Roubamos, É, então, show já dos roubamos. esportes. E aí era assim, Não, começava, acho que o nosso é mais antigo. começava às 9 da manhã. Nós tem 50. E assim, ele transmitia Indy,
Aí, tênis. Maguila. O Ah, tênis, ele boxe, apostava claro. o Aham. Luiz Matar. O Maguila. Aí tinha uma luta de boxe, o Maguila. E ele vai criando os caras. Basquete também, né? Cara, Basquete. lembro de sinuca. ver transmitia sinuca. Fórmula Truck na Band também. Ele transmitia- Eu vi como é isso que aí era? antes do Rui Brasileirão. Chapéu. O Rui Chapéu e o Rui Chapéu, Ele transforma o cara num personagem. E as pessoas viam sinuca na TV. Então, assim, era o domingo. Aí ele criou a Copa de Aspirantes em São Paulo. Que, por exemplo, eu vi o Cafu jogar no Campeonato de Aspirantes de São Paulo. Futebol feminino. Futebol feminino. TV aberta, futebol TV feminino, década de Aí no 80, verão, 80, quando 90. parava o futebol, ele criou a Copa Pelé, que eram as seleções Masters. Então, tipo, a Argentina veio com Oscar Mas. Pelé jogou, né? O Pelé, a única vez que eu vi o Pelé jogar foi nisso. O Edu, o atacante Aliás, do a Rádio Santos. Gaúcha viajou e transmitiu a Copa Pelé. Saudoso Roberto Brauner. Um evento criado Caralho. pelo Luciano do Vale. Porque, cara, tinha que preencher o domingo, uma grade. E assim, eu vi o Elias Não, e Júnior era das 10 da manhã às 9 inteiro, da 9 da noite. noite. O dia inteiro. Era a nossa programação da rádio, assim. Vôlei, Uhum. vôlei também tinha. Tudo. A Fórmula Indy é ele que traz pro Brasil, porque ele tinha que preencher a grade. E começava com o Elias Júnior às 9 da manhã, ele ia o dia inteiro. Elias Júnior e a Simone, acho que era a Simone, a apresentadora. Enfim, quando eu vi o Elias Júnior na Copa de 22, eu olhei assim, cara, o Elias Júnior. Eu quase falei pra ele assim, pô, cara, muito devo ter virado jornalista esportivo por tua causa. Porque era um esporte que a gente tinha chance de consumir. Que só, né, Não tinha. era essa facilidade que hoje a gente Mas pega em isso é qualquer engraçado, coisa. Léo, com a O jogo tá no quantidade- telefone agora. Com a quantidade de campeonatos que chegam no Brasil hoje, e eu tô falando de um passo antes do YouTube, tá? Quando eu cheguei na Gaúcha, deu a coincidência do Inter contratar o Wesley Moraes, centroavante grandalhão, aquele. Sim. E ele foi muito bem na Aston Bélgica. Villa, né? Ele foi muito bem no Clube Bruges da Bélgica, fez muitos gols e aí, pelo porte físico, pelos gols, projetou para a Premier League. E eu lembro de ter ido atrás de um especialista em futebol belga no Brasil e não tinha. Eu fui na ESPN, que é quem transmitia alguns jogos da Bélgica, assim, dos principais times, às 8 da manhã, quando não tinha um grande jogo da La Liga. E aí me indicaram até um colega assim que falou conosco, mas ele não era propriamente um especialista no futebol belga, mesmo com toda essa projeção dos atletas que saíram de lá. Uma loucura. Maravilha. Luciano jogou no Standard Liège, ex-grêmio. Aí ele me disse, quando ele voltou, um jogador jovem nunca deve morar na Bélgica. É muito frio e úmido, que é meio depressivo. Mas vamos pra Bélgica? Porque futebol é uma viagem. Porque a gente tem toda uma sacadinha Bom nome de aqui, né? quadro. Bom nome de quadro. A gente se puxa aqui, Bertoncello. A gente se Eu não puxa. vejo essa dedicação no mapa. Não vê a Janaína, já falei isso pra ela, já cobrei isso da Janaína. Sopraram no ponto que foi a primeira e a última do Bertoncello aqui no Deu Liga. Não volta Ela, mais. disse que, né? ela disse que é culpa do Rafael Ramos. Então a gente tá empurrando é? pra quem não tá aqui, entendeu? Ramos e a Jana me combinam várias vezes pro Deu Liga, eu digo não, nunca. É. Só que Mas hoje tá era muito bom sentindo o tema. bem aqui, né? Tô sentindo bem, tá muito legal. Tá bem? Tá bom. Tá bom. Em seguida tem a Cepipes e É. bebidas aqui, drinks, tá? Bruxelas, além de ser a capital da Bélgica, é conhecida como a capital da Europa. Porque ali está a sede da OTAN, que agora está bastante em voga, né? Tá bem Muitas animado. reuniões na OTAN, tá bem. Tá o pessoal tá com a vida competitiva. movimentado. Eles estão atentos, né? Se caiu uma agulha no território deles, Nossa, todo mundo se Exatamente. mexe, né? Drone, então, o cara botou um drone para tirar uma foto, eles derrubam. não Nossa tem. senhora. E, e também a sede do Parlamento Europeu. Né? Lá me chamou a atenção muito isso, as eleições para Parlamento da Comunidade Europeia. São tão concorridas as vagas como para o Parlamento do país. Né? Ter representantes no Parlamento Europeu. E a sede é em Bruxelas. E também oferece atrações como o Grand Place, Patrimônio Mundial da Unesco, e a estátua do Mannequin Peace. Não me pergunto o que é, porque eu nunca fui a Bruxelas, infelizmente. Já foi a Bruxelas? Não, O cara não fui a viajar. Bruxelas, eu não fui. Quantos passaportes tu tem? Já lotou? Andrezinho. Que loucura. Acho que uns 3 ou 4. Ah, isso é espetacular. Isso é história, né? Ah, mas é que bagagem, eu tô mochila. velhinho, né? Mochila, Eu mochila, tô isso é velhinho, mochila. né? Não é pra jogar confete pra ele, tá? Tá. Porque não precisa, porque a gente é amigo há 25 anos. Mas Mas eu ele também. e o Zé Alberto, eu fiz a Olimpíada de 16 com eles. Eles são autoridades. Ah. Autoridades. Eles Para- chegam no para o treino. lugar. O ginásio. Ó, tá ali, tá vendo ali o Andrezinho e o Autoridades. Zé O Alberto. André e o Zé Alberto e a Rádio Gaúcho. Gaúcha Não são. acreditei nisso. É verdade, é verdade. São autoridades nesse mundo olímpico, né? E a Gaúcha, como todos já sabem, Olimpíada e Copa do Mundo é Estamos muito lá forte, sempre. né?
Mas Bruxelas falta no teu mapa. Bruxelas falta. Dizem que tem uma boa cerveja, né? Pra quem Tá. é mais 18 Sim. aí. Bruxelas também faz parte dos Países Baixos ali, tanto como Holanda e Luxemburgo, ali Isso, são sim. países abaixo do nível do mar. No mar. Benelux. Benelux, né? Benelux, Bélgica, Holanda, o Netherlands. Netherlands. O Guerreiro, né? O Guerreiro Netherlands. O Guerreiro Netherlands. Copa de 14? Eu acho Não? que era. Eu acho que era o aquecimento. Faz tanto tempo Era isso aí, cara. aquecimento. Era aquecimento, Eu acho né? que é, Meu Deus, Eu faz acho 10 que é. anos O isso aí, saudoso Meu Deus, Ricardo cara. Vidarte, que deve estar nos ouvindo lá do céu, uma figuraça. Ele dizia, né? Os bélgicos e os holandianos. Os bélgicos. Grande abraço pro. Trabalhou com o Vidarte na Grenal? Tive um tempo de convivência com ele. Cara muito Grande legal. figura. Eu Muito também. gentil. Eu fiz pré-temporada com o Foi meu Vidarte. supervisor lá. Cadê o café? Trabalhou com ele na Guaíba, né? Não, trabalhei com ele quando era Rádio Pampa. Rádio ainda. Na Pampa? Quando abriu o Projeto Esportes por lá. Eu já fui A na gente Grenal. cobriu é. um torneio pré-olímpico, aquele da seleção que fracassou, que foi a Olimpíada e fracassou. A do Ronaldinho e do Alex. Luxemburgo? Não, lá Luxemburgo. em Londrina. 2000? No Luxemburgo? Ele tava. Tava, era eu e o Vidarte, a equipe que foi pra lá fazer. Ah, vocês foram com narrador e repórter. Fomos os dois pra lá. Aqui pela Gaúcha foi o Pretzel. né? Marco Antônio e Alexandre Pretzel. Olha só, cara. Pré-olímpico. Lance em bruxo. E ali que o Galvão Bueno conheceu a Desirê. Estávamos todos presentes. Foi um jantar promovido pelo... eu não lembro o nome. Mas foi o prefeito de Londrina que promoveu um jantar. Ele tinha uma chácara, promoveu um jogo de futebol pra todo mundo lá. E a gente ficou 40 dias em Londrina. É muito bom. Então, cara. né? Tem que achar atração, né? bom, Andrezinho? cara. Tem que achar Sabe atração. que prefeito gosta dessas coisas também. Oh, Imagina, tem imprensa do Brasil inteiro e da América do Sul. Porque era um pré-olímpico da América do Sul. Então o cara também, né? Acho que é parecido com o nome do ex-presidente do Bahia, o Belintani, mas não era Belintani, mas é uma Belinelli, uma coisa assim, né? Que é o ex-prefeito de E Londrina. aí essa lá. janta. Eles se conheceram ali, claro. Ela tinha uma academia. né? Deve ter, a partir dali evoluíram os contatos, né? Que espetáculo. Desirê. Desirê. Dona Desirê. Maravilha. Bela cidade de Londrina, diga-se de passagem. Um abraço pro Galvão Bueno. Que se naturalizou gaúcho, né? Ah, não, É, tem. Com Gauchão, certeza. Ele é de terras Candiota, dele, né? Tem terras. Não. Não, ele é. Bagé, não? Não, Ou de Candiota? Não, para aí, quem é que é de Candiota. Candiota, quem é que é de Bagé? Bagé? As terras do Galvão são de Candiota. Ele sempre diz que é Candiota. Mas ele não é Galvão Bagé. É. Não é Galvão Bagé. Ah, tá. Não é Galvão Bagé. É Bueno. Mas é Candiota. Então, Bueno. Canterrâneo. Então, Bueno. Sigamos, então. O MVP, por favor. Antes que a gente se complique. E o MVP se chama. Falando nisso, né? Ele é amigo do Duda Pinto. Se chama Livramento. Janaína me mandou aqui. Isso aí. Que é o cara que classificou a seleção Cabo Verde. de Cabo Verde. Livramento. Dailon Rocha, Livramento do Rosário. Cara, ele é quase gaúcho. Quase gaúcho. Quase Rocha gaúcho. Fala português, né? Nasceu em Roterdã. Livramento do Não, olha que Rosário. loucura. Que loucura, mano. Mundo. Na Holanda e tem dupla nacionalidade, porque ele joga por Cabo Verde e Na Casa Pia. atua no Casa Pia. Que Casa também Pia de tem alguns Portugal. jogadores aqui, né? Aliás, isso é uma coisa legal, Sabe né? Muitos jogadores que não estão tendo espaço, às vezes, nos seus países, como tem essa questão de imigração muito grande para a Europa, eles acabam indo jogar nas seleções, especialmente do continente africano. Cara, é muito legal, porque isso está dando para essas seleções possibilidade para a Copa do Mundo. É o lado bom dessas várias vagas que a gente falou. né? Claro, Benin, Benin não eu conseguiu. ziquei. Eu fiz Zicou. um texto sobre Benin, Tu zicou. maravilhoso, Tava tudo contando certo, da né? história da escravidão, que Benin foi o segundo porto, Levou uma de onde saiu sapatada a maior da Nigéria. leva de escravos para o Brasil. E aí, quando Tudo zicou. teve a diáspora dos escravos, que eles foram libertados e muitos voltaram para a África, eles voltaram para Benin. E Benin, a cidade que é Porto alguma coisa, tem muito de Salvador. Nas ruas, nas pinturas, porque os escravos vieram para cá, absorveram a nossa cultura e foram para Voltaram pra lá e levaram a cultura. E lá, esses escravos, a primeira coisa que fizeram foi se converter ao islamismo, até como um ato de rebeldia, porque aqui eles foram convertidos, né, forçados ao catolicismo. E eles foram construir as mesquitas, só que aqui eles aprenderam a construir a igreja católica, então as mesquitas têm traços Formato da barrocos igreja do- das nossas igrejas. Nossa E eu ziquei Benin. Tá vendo? Poderia estar Classificou a na África do Copa. Sul e Nigéria foi pra repescagem. foi Benin isso, né? nem em Benin repescagem. em repescagem. É, eu tô muito forte. Eu tô muito Mas forte. Cabo Verde vai. Cabo Verde vai. Sabia que Cabo Cabo Verde Verde vai. são 10 ilhas? Não. 10 ilhas. 10 ilhas e elas estão mais perto de Açores do que da África. E uma das ilhas é selvagem. Não tem nada, não tem habitante, não tem nada. É o mundo como ele surgiu depois do Náufrago. Big Bang.
E é mais um país E a de capital língua... é praia. praia. De língua portuguesa. Fala português, né? Estão perto dos Açores. Nós aqui não precisamos falar muito, né? Somos açorianos. Brasil, Portugal, Angola, agora... Mas Angola classificou? Não, que já Jogaram a a Copa. Copa. Comunidade. Cabo Mas não Verde. vai. Angola e Moçambique não vão. Nem Guiné-Bissau. Moçambique não vai, Guiné-Bissau não vai, Timor-Leste também fala português, não vai. Para a FIFA, Macau é uma seleção e fala português, mas não vai. Tinha os jogos da lusofonia, agora não tem mais. São 9 países no total que falam português no mundo. Não de todos os outros, mas são esses aí. E tem alguns que saem daqui falando português, moram fora e voltam falando no idioma próprio. São Tomé Misturam tudo. e Príncipe, acho que fala português também. São Tomé e Príncipe. Tem alguns jogadores que tu ouve entrevistas e estão falando no idioma deles, que eles criaram, né? Sim. Um dialeto quase. Né? Enfim. Em Aruba, já vou terminar. Em Aruba são 5 idiomas Do misturados. goleiro de Cabo Verde que se chama Vozinha. 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 Bom goleiro. Ele poderia jogar com o Matheus Davó, que jogou no Guarani. Jogou no Guarani. Fez 4 gols no Matheus Inter uma vez, Davó. lembra numa Copa São Copa Paulo. São- o Inter Sim, consegue. fez Aí o gols contra Corinthians foi lá e... também. Não, aí o pior, Ele o jogou- Corinthians foi lá e contratou. Ele jogou E ele fez aqui. gol Não, era contra Guarani, o Inter, era Guarani. 2020. E- Sim, mas o Brasileirão. Corinthians comprou E depois pra que ele andou jogando aqui no Juventude ou no Caxias, ele andou aqui pelo Rio Grande do Pode Sul. ser. Bom, eu ia falar de Aruba. Aruba tem uma mistura tão grande que eles criaram um idioma próprio. Tem um pouco de português, tem um pouco de francês, tem um pouco do crioulo, tem vários de Crioulo e espanhol, francês são Espanhol, falados provavelmente, no Haiti. no Haiti. E aí eles criaram um idioma próprio, um idioma que só eles entendem. Enfim, coisas da vida, né? Vamos terminar? Entendi. Acho que é isso. Então tá, vamos torcer que a geração belga na próxima data FIFA confirme a sua vaga. Eu encerro aqui dizendo que assim, a geração belga, a grande conquista dela é fazer com que as pessoas esperem que ela perca para dizer que é uma péssima geração. As pessoas ficam olhando ali, né? Andrezinho faz isso às vezes ali, ó. Perdeu! Ah, cadê a geração belga? Onde estão? Né? Mas é legal, é um país de 11 milhões de habitantes que consegue, né? Isso é muito bom. Consegue Debate muito se bom. inserir num contexto do futebol. Tu imagina o Brasil com 11 milhões de habitantes. Eu prometo que eu volto, Léo, agradecendo o convite quando a Bélgica ganhar alguma coisa. Volta nunca mais. Nunca mais, então. Não faz Perdemos assim, o volta. Andrezinho. Não. Quando a Bélgica avançar às quartas de final, que é o que ela consegue chegar. Gente, foi um prazer. Um grande abraço. A produção é da Janaína Will. A técnica e edição de áudio é do Leandro Carvalho. A sonoplastia é do Paulo Fraga. Siga o Deu Liga na nossa plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. E deixa o teu like na transmissão, vai aparecer na tela ali, ó. Já apareceu antes, apareceu de Já novo. apareceu então. de novo, vamos lá. Ó. Inscreva-se no canal de GZH, ative o sininho e sempre que tiver episódio novo, vai estar lá o sinalzinho. Não é aquele telefonema que tu não quer receber, de uma pessoa Não, que tu não tem quer que pagar falar nada mais, também. ou que não deve ligar naquela hora. Barbada. Ou é telemarketing, não é. É GZH te avisando que tem um episódio novo. Acompanhe o noticiário de futebol internacional, produzido pelo Alex Torrealba O Uribe e Torreal. GZH. Mão de Playmobil, tu sabia? É? Mão de Playmobil é o apelido dele. Grande abraço, tchau.